Boa tarde a todas as pessoas presentes, sejam muito bem-vindas ao Sesc Ideias, encontros virtuais para debater e refletir questões do mundo contemporâneo. Os debates do Sesc Ideias acontecem sempre às 16 horas aqui mesmo no canal do Sesc São Paulo no YouTube. No debate de hoje discutiremos um tema fundamental, muito importante, que é o HIV. O título dessa mesa é HIV 40 anos, desconstruindo estigmas, e essa live é uma parceria com a Agência de Notícias da AIDS. Como convidados temos Bruno Ishigami, Gabriel Comicholi, Jaqueline Rocha Cortez e Roselita Adélio. Solicitamos que enviem suas perguntas pelo chat, porque as repassaremos para nossos convidados conforme disponibilidade de tempo. Para iniciar esse debate, convido agora para a mediação a Roselita Ardelli, que é jornalista graduada pela Faculdade Casper Libero, com mestrado pela Universidade Navarra, na Espanha, criou há 18 anos a Agência de Notícias da AIDS, em 2009 criou a Agência SIDA em Moçambique, lançou 2 documentários, AIDS, as respostas das ONGs no mundo, e o livro O Valor da Vida, 10 anos da Agência AIDS. Em abril de 2015, lançou o projeto Lá em Casa, local de reabilitação e convivência para pessoas vivendo com HIV AIDS. Um bom debate para todas as pessoas que nos assistem, e fiquem agora com a Roseli. Roseli. Oi, Dulce, muito boa tarde a todos, a todas e a todos, e faltou você contar que tudo isso aí que a gente fez nessa nossa trajetória, que envolve a nossa história com HIV e AIDS, fizemos sempre em parceria com o Sesc. O Sesc é nosso parceiro já desde 1992, e a gente sempre agradece. No final eu vou agradecer mais os parceiros do Sesc, mas eu estava aqui pensando, quando você começou a nos apresentar, e todos nós que estamos aqui, a Jaqueline Cortez, o Gabriel Comicholi e o doutor Bruno, todo mundo tem uma trajetória bastante interessante quando a gente fala de tentativa de desconstrução de estigmas em relação à questão que nos une, que é o HIV e AIDS. Começando pelo Bruno, o doutor Bruno Ishigami é médico, é infectologista, com especialização no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, mestrando em saúde pública pela Fiocruz, e também trabalha na Clínica do Homem, que é um projeto pioneiro, organizado pela AHF do Brasil, uma fundação que tem um trabalho muitíssimo interessante no enfrentamento da AIDS em 43 países, lá em Recife. Conosco também, no decorrer dessa hora e meia, vai estar o Gabriel Comicholi, que é ator, é youtuber, descobriu a sua soropositividade aos 21 anos, ao ir ao médico uma suspeita de cachumba. Ele vai contar essa história para nós também aqui. E a Jaqueline Cortez, nossa querida Jaque, que é integrante do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas e também do Movimento Latino-Americano e do Caribe de Mulheres Positivas. É mãe, é casada, é uma senhora, uma figura que vocês também vão conhecer, e que eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa, cada um contando o que está aqui, não é? Eu estou aqui porque eu sou uma inconformada. Eu não me conformo que preconceito em relação a todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS exista ainda 40 anos depois, e eu estou aqui ainda para honrar a memória das pessoas todas que partiram com o vírus da AIDS, particularmente o meu irmão Sérgio, que fez a passagem em 1994, a nossa família foi protagonista de uma discussão pública com os convênios médicos. À época, os convênios não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS. Eu sou uma jornalista que tive um certo êxito na minha profissão, apresentei o Roda Viva, vários outros programas na TV Cultura e também na Rádio Eldorado. Os jornalistas ajudaram, trouxeram a nossa questão para a pauta, né? A justiça, que nem sempre é justa, já que conosco foi bastante decente, ganhamos em primeira instância, eles recorreram, ganhamos em segunda instância, e aí meu irmão, naquele momento não tinha medicação, não tinha muito para onde correr, e quando meu irmão fez a passagem, eu achei que era justo eu mudar minha trajetória, e por isso que eu falei, o Sesc sempre foi nosso parceiro, sempre aturmantei o Danilo para nos ajudar. E desde então, em 2003, fundei uma agência que fala só de AIDS, e eu estou aqui por isso, porque eu creio que essa questão do estigma e da discriminação que ainda permeia o tema que nos une a todos aqui, é uma questão muito presente 40 anos depois, e a gente precisa ainda fazer muita conversa, ter muita paciência, ouvir muita bobagem, tentar desconstruir ainda muita bobagem, para conseguir trazer a AIDS para o lugar que ela tem que estar, não é? Ô, Gabriel, por que você está aqui hoje? Eu tô aqui hoje... Estou aqui hoje, acho, por também ser um inconformado, por ser uma pessoa que não acredita e não entende como que um
um assunto que está aí há um bom tempo, que a gente já fala dele há um bom tempo, continua com um imaginário tão antigo na cabeça das pessoas. Eu acho que eu tô aqui por querer sempre lutar para desconstruir essa imagem e tentar trazer uma cara nova, mais humana, e pro HIV e pra AIDS. Jaque está aqui hoje por quê? Boa tarde, querida. Bem-vinda também. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vinda, Jaque. Oi, bem-vinda. Desculpa, eu estava ligando meu microfone aqui. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu estou aqui hoje, primeiramente, porque eu estou viva. Graças a Deus. E isso tem um significado muito grande. Eu estou aqui hoje porque eu vivo com AIDS há 27 anos. Eu estou aqui hoje porque eu contrario as estatísticas. Eu sou uma mulher transexual de 61 anos e as estatísticas mostram que a maioria morre até 35. Eu estou aqui hoje para compartilhar saberes, perguntas, respostas com todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que têm o seu legado, que têm sua história, que têm o seu compromisso. E estou aqui hoje porque também fui convidada pelo SESC e pela Roseli Tardelli. Muito obrigada. Doutor Bruno, boa tarde. O senhor está aqui hoje por quê e como é que essa história de AIDS entrou na sua existência? Boa tarde, pessoal. É um prazer participar desse momento com vocês, né? Assim, acho que eu estou aqui hoje porque sou inconformado, assim como todos vocês que estão aqui nessa roda, né? Eu acho que é muito triste ainda a gente constatar quanto o HIV ainda permanece como uma doença muito estigmatizante, sabe? Então, acho que enquanto médico, uma contribuição que eu tento falar para os pacientes é que o maior problema do HIV hoje em dia não é a questão da doença ou da infecção em si, mas a questão do preconceito que essas pessoas vão enfrentar no dia a dia caso estejam dispostos a revelar a sua soropositividade. Então, acho que é importante a gente trazer essa reflexão que, assim, o HIV enquanto doença, a gente vem superando ele, né? A gente vem conseguindo trazer uma expectativa de vida normal em relação à pessoa que não é portadora do vírus, mas os estigmas e o preconceito ainda estão bem presentes. Então, acho que eu estou aqui hoje para tentar ajudar a mudar um pouco esse cenário. Agora que a gente tem 40 anos de HIV, a gente precisa entender o que é que justifica a gente manter esse estigma. E o que me joga na história do HIV, eu resolvi fazer infectologia porque percebi que tinha uma afinidade maior por populações mais vulneráveis e dentro das doenças infecto-contagiosas isso é bem comum. Então, acho que é para tentar contribuir de alguma forma nesse sentido. Obrigado pelo convite, de verdade. Doutor Bruno começou nossa conversa falando que as pessoas que vivem com o vírus que causa AIDS, que é o HIV, até hoje ainda, se resolverem divulgar a sua soropositividade, vão encontrar, não sei se é só preconceito, vão encontrar ainda uma sociedade que se assusta. Como foi para você, já que quando você descobriu que tinha contraído HIV, e quais foram os momentos mais difíceis a partir do seu diagnóstico? Na época foi 1994, era outro momento do mundo, outro cenário político, enfim, outra realidade, e claro, com muito mais indagações, ignorância, o preconceito, foi difícil, responder, foi bastante difícil, por várias questões, vou tentar bem resumir aqui. Havia um preconceito muito grande com a questão da AIDS, e esse preconceito, não que ele não haja, ele era mais ampliado, né? Ele era, primeiro, preconceito do medo do toque, do medo do contágio, da infecção, de eu vou encostar a mão em alguém e vou pegar HIV, vou beber no mesmo copo, que hoje não é tanto assim neste aspecto específico. As pessoas tendem a repelir menos. Então, eram pessoas repelidas. E aí você se descobre com HIV, a primeira coisa que vem é ninguém vai mais querer botar a mão em mim, as mães não vão deixar as crianças brincarem comigo, nem me abraçar. O primeiro medo de morrer, porque a gente não tinha a terapia antirretroviral, né?
popular coquetel anti-AIDS, e era sinônimo de morte. Então, a gente tinha um prognóstico médico que não era padrão, nem protocolar, mas quando a gente perguntava quanto tempo, a fatídica pergunta, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Eu e trocentas pessoas, eu escutei assim, olha, a gente não tem como prever a vida de uma pessoa, porque a gente não é Deus, mas a prática nos mostra que entre 6 e 18 meses. E aí eu falei, bom, estou com 34, hello, vou morrer com 35, uai! E aí, claro, né, cai-se depressão e pá, e o estigma, e tinha um componente, especificamente estou falando de mim, que era o autoestigma. Claro, no momento em que não se tinha muita informação, teste gay, doença de promíscuos, de pessoa menor, de pessoa vulgar. E aí eu falei, bom, eu vou entrar nesse bojo, né? Eu não me considerava uma pessoa menor, muito menos vulgar, vulgar no sentido pejorativo da palavra, porque vulgar todos somos, né? Somos pessoas comuns. E eu tinha esse medo também de eu me enxergar de uma maneira que eu não me enxergava e da sociedade me enxergar assim. Então, foi um momento bastante difícil, complicado, e o que me dá um alento no momento, para passar a bola adiante aqui, foi justamente a ajuda, né? Eu descobri o HIV também muito por acaso, sou professora, dava aula, fiquei rouca, fiquei afônica, fiquei sem voz, isso durou um mês, eu fui no otorrinolaringologista do convênio, achei qualquer um lá, fui, e aí no exame, você está com candidíase, sapinho, exame de HIV, Elisa, inconclusivo, um mês, Western blot, positivo, e foi assim. Então também foi ao acaso, foi porque eu estava rouca, eu não tive sintomatologia nenhuma além da candidíase, que já era uma infecção oportunista que aí configurava caso de AIDS. Então, foi bem complicado, mas a questão de amigos foi fundamental, porque uma amiga minha, professora de inglês, que também era assistente social, disse assim, Jaque, eu vou te levar num grupo de pessoas que vivem com AIDS. Você precisa sair do isolamento. E isso eu não posso esquecer. O isolamento mata mais do que qualquer coisa, em qualquer situação da vida, né? E aí eu disse, não, eu tenho medo de ver um monte de gente doente, magra, morrendo, e aquela imagem que a gente tinha de Cazuza, aquela estampa da Veja na época. E ela disse, não, mas enfim, e me convenceu, eu fui cair no GIV, no Grupo de Incentivo à Vida, e que felizmente era um grupo de pessoas que viviam com AIDS, geravam um grupo, faziam a gestão, e aí ali eu fui aprendendo que o HIV não era aquela fantasia que a sociedade criou e que eu achava que era, quando eu tive contato com todas, entre aspas, as categorias de seres humanos, todas elas. Claro, e todo mundo lutando para viver, né, Jaque? O GIV funciona, para quem não é de São Paulo, na Vila Mariana, tem um trabalho muito interessante, não sei hoje na pandemia como está, mas devem estar também lutando para sobreviver e fazendo ações e conversas ao vivo e tudo mais. Comitioli, como foi para você? O Comitioli, gente, nós fizemos um documentário YouTubers de HIV e o Comitioli foi um dos entrevistados da gente, viu, Bruno? Viu, Jaque? Aí ele liga para a mãe dele, essa grande mulher, e fala assim, mãe, ele gravou isso aí, mãe, eu tenho duas coisas para falar para a senhora, com aquela cara de pau que ele tem, assim, a primeira, mãe, é a seguinte, eu estou com dor de dente, eu preciso ir no dentista, desse jeito que eu estou fazendo para vocês. A segunda é que eu estou com HIV. A mãe dele diz assim, hã? O quê? Mas até chegar a isso, né, Gabriel, foi uma construção. Como é que foi para você? Foi,
Acho que nunca é fácil, né, a gente descobrir essas coisas relacionadas à saúde, qualquer coisa que vem num exame ali meio estranho, você já acha que, né, sei lá, vai morrer no dia seguinte. E comigo, como você falou, eu tive uma suspeita de cachumba, me deu um inchaço nas gânglios salivais aqui embaixo no pescoço, então foi o único sintoma que eu tive. E eu fui fazer uma bateria de exames, nessa bateria de exames tinha o HIV, e acabei descobrindo o HIV assim, eu tava sozinho, eu recebi um telefonema para, né, que teria que refazer o exame que ele tinha dado lá uma alteração. Nisso eu já recebi esse telefonema sozinho, eu já fiquei tipo, ai meu Deus, né, alguma coisa tá estranha. Quando eu abri o resultado, eu também tava sozinho, então, tipo, foi uma coisa que eu tive que, de primeiro, assim, lidar sozinho. Então, o bom foi que eu não tinha o preconceito e o estigma em cima do HIV, então eu consegui enxergar tudo de uma forma diferente, que me fez aceitar muito mais o tratamento, querer correr atrás de começar o tratamento quanto antes, mas ter entrado na internet, eu, né, como um jovem que descobriu o seu HIV, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar na internet. E eu fiquei muito espantado com o que eu encontrei na internet, porque ao mesmo tempo que tem muita informação boa, tem muita informação perigosíssima, que provavelmente vai dizer ali que a sua estimativa de vida é pequena e que alguma coisa vai acontecer. Então, eu tive que ficar lidando na minha cabeça com o que as pessoas me traziam de informação, com o que eu lia na internet de bom e de ruim, e eu fui me achando no meio daquilo tudo, assim. E foi no meio dessas minhas pesquisas que eu acabei entrando na internet, acabei achando o Gabriel Estrela e o Netinho que falavam disso no YouTube, e falei, cara, e ainda assim, não era uma comunicação do jeito que eu gosto, que eu sou muito expansivo e falo desse jeito meio louco. Então, eu falei, vou criar um portal, um canal, para que se alguém passar por algum momento igual aquele momento que eu tô passando, tem alguém ali para dar um conforto, para dividir, para trocar uma experiência. Então, foi esse preconceito, esse estigma que me motivou a colocar minha cara nisso, a abrir minha sorologia, e não me arrependo nunca de ter feito isso. Ele acabou acolhendo muita gente, a gente vai contar um pouquinho do trabalho dele, do canal, e tudo mais no decorrer desse processo todo. Doutor Bruno, ainda é muito difícil, o momento mais difícil é dar um diagnóstico para a pessoa? Abre seu microfone para nós, por favor, Bruno. Isso. Perdão. Eu trabalho em dois contextos, né, com população HIV. Um é dentro do sistema prisional, que é uma população predominantemente masculina, e trabalho aqui na Clínica do Homem, pela HF também. Aqui a gente funciona como uma grande clínica de testagem, que também faz diagnóstico e tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis. E aí, algumas coisas que me chamam a atenção, né? A população de homens que fazem sexo com homens conseguem receber a notícia de forma muito mais tranquila. Acredito que por conhecer um pouco mais, por já ter ouvido falar da doença, por já ter ouvido falar da infecção, por conhecer outras pessoas que vivem com HIV, isso facilita na autoaceitação, né, e na compreensão do que é a infecção. Quando é o diagnóstico para um homem hétero, né, já que aqui a clínica só atende a população masculina, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande em aceitar, e diria que muito por conta desse estigma que a gente carrega, né, de que, não, HIV é uma doença de gay, o que é que vão pensar de mim, vão achar o quê? Então, eu percebo essa diferença, tipo, a população de homem que faz sexo com homem, de travesti, transexual, eles conseguem receber essa notícia de forma um pouco melhor. Em relação ao momento do diagnóstico, né, uma das primeiras perguntas que eu faço é como a pessoa está se sentindo, e a segunda coisa é se ela conhece alguém vivendo com HIV. Porque acho que a partir dessa pergunta, eu já consigo desarmar e tipo, tá vendo, a pessoa que você conhece vivendo com HIV, ela realmente leva uma vida normal, ela faz tudo, enfim. Não tem grandes interferências na vida dela para trazer a pessoa para a realidade, sabe? E eu também pergunto qual é um dos maiores medos, né, em relação o que é que você tem aí de medo em relação a esse diagnóstico. Claro, sempre vem o medo da morte, né, acho que é um medo que é muito compartilhado nesse sentido,
E o medo principal, eu diria, é o medo de alguém descobrir, sabe? Esse medo é bem comum, é tipo, não, tenho medo que alguém descubra, que algum amigo descubra, que, tipo, na clínica que você me encaminhar para fazer o tratamento, tem algum conhecido, e esse conhecido vai dizer para todo mundo que eu tenho HIV. Então, acho que a briga que a gente tem hoje é muito nesse sentido, de tipo, ó, não precisa, a gente não é justificado esse estigma, esse preconceito. É uma coisa completamente irracional nos dias de hoje, né? Uma infecção como qualquer outra, né? E que tem um controle muito bom. Então, sim, né? O momento de diagnóstico é sempre um momento delicado, porque é um momento em que a própria pessoa que está recebendo o diagnóstico, quer queira, quer não, daquele dia para frente, vai ter alguma coisa que vai acompanhar a vida dela e que vai ter alguma mudança de tipo, ter que ir no médico com regularidade, tomar remédio, coisas nesse sentido. Então, é um momento delicado, sim, e é um momento que a gente precisa acolher muito esses pacientes, sabe? Porque uma coisa que a gente percebe, né, que isso é muito triste, é ruim de se constatar isso, é tipo, durante a minha formação enquanto médico, enquanto infectologista, eu não tive nenhum momento de um preceptor, alguma aula sobre a informação do diagnóstico. A gente não é ensinado sobre isso durante a formação. E esse momento, para uma pessoa que recebe o diagnóstico, é um momento decisivo, até para conseguir desconstruir na cabeça da pessoa que, tipo, o HIV é uma infecção, mas você vai levar a sua vida normal. O HIV, talvez você fique desesperado, que você queira chorar, e é normal. Mas, tipo, se o profissional que dá o diagnóstico não tem essa sensibilidade, não está disposto a acolher essa dor do paciente, a gente torna as coisas muito mais difíceis, sabe? Então, acho que uma bandeira que eu, enquanto profissional de saúde, tento levantar é tipo, a gente precisa formar melhor os nossos profissionais para a gente, enquanto profissional de saúde, que é o primeiro contato do paciente com o diagnóstico, a gente conseguir acalmar ele, acolher ele, ser suporte, sabe? E, assim, é uma briga que eu acho que realmente demanda muita conversa, muita luta, mas, infelizmente, né, dentro da área de saúde ainda existe muito conservadorismo, ainda é exercido, principalmente do ponto de vista da medicina, uma medicina paternalista que quer tomar conta do paciente. A função da gente não é essa. A gente está aqui para compartilhar o cuidado. Se a gente enxerga o cuidado de forma compartilhada, de tipo, estou aqui para você, mas você tem responsabilidade pelo seu tratamento também. Não adianta. Doutor Bruno, o senhor diria que a medicina ainda é muito heteronormativa? Bastante. Muito heteronormativa. E a gente não conversa sobre isso, né? Tipo, estava conversando com uma residente de um hospital daqui, que é o maior hospital daqui que faz cirurgia de mudança de sexo, sabe? Que faz cirurgia de transformação, de retirada de pênis, de retirada de mama e por aí vai. Aí uma das coisas que ela me contou no mês passado é que, tipo, os médicos, os cirurgiões plásticos, eles não fazem retirada da mama, certo? Dos pacientes transexuais, se o paciente não quiser retirar o pênis. Então, tipo, velho, como assim o médico quer decidir sobre o corpo da outra pessoa, sabe? Então, tipo, isso para mim é o maior sinal de que a medicina é muito heteronormativa e a gente precisa combater isso. Nesse sentido, a gente precisa trazer a Jaque para a conversa aqui, porque a Jaque enfrentou várias questões ligadas ao estigma que o HIV traz, e uma das questões que a Jaque deve ter enfrentado foi a fila para poder fazer a cirurgia, né, Jaque? Esse momento, como é que foi para você? Então, eu queria só pegar o gancho do Bruno um pouquinho e falar assim, ele traz a questão da autonomia, né? E a autonomia sempre foi, para ativistas de AIDS, um ponto crucial, assim, um ponto que tem grande valor. A autonomia das populações, a autonomia das prostitutas, a autonomia dos gays, das travestis, das mães, a autonomia das mulheres, a autonomia das senhoras, e que realmente, até hoje, em várias instâncias, não só no âmbito do HIV, essa autonomia
ela é compreendida como um direito, mas ela não é praticada no sentido de permitir que o indivíduo tenha autonomia. Eu vou entrar na sua pergunta direta, Roseli, mas, por exemplo, porque tem tudo a ver, saúde sexual e direitos reprodutivos, para todos, todas e todes, mas que atinge especificamente mulheres, cis e trans, e homens trans. Ainda é um tabu em função do conservadorismo, do fundamentalismo religioso. Então, assim, como o Bruno diz, tá, mas para você fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não tem que fazer nada. É, a própria forma, por exemplo, me perdoa a franqueza, o Bruno, a retirada do pênis. Para uma mulher transexual redesignada como eu não tive retirada de pênis. Eu tive, sim, uma adaptação, uma readequação a um órgão que continua me permitindo prazeres. Porém, ele deixou de ser um órgão externo, pontiagudo como um pênis, passou a ser um órgão interno, exatamente como uma vagina. Então, assim, isso para nós que vivenciamos é importante. Para a maioria, para a população, não. Então, assim, por que eu digo isso? Porque ele trouxe um comentário, e, pelo amor de Deus, hein, Bruno? Não estou falando ao contrário, você corrobora justamente contra. Mas vocês lembram uma época em que a nossa querida Roberta Close, para ganhar vida, teve que fazer programa humorístico onde a vinheta final, o jargão, né, que se diz, era cortei, eu uso Tramontina. Então, assim, eu estou falando do lugar de uma mulher designada. Não é o mesmo lugar de uma travesti, neste aspecto específico, e nem o mesmo lugar de uma outra mulher trans que não seja redesignada. Porém, nós somos todas trans. Então, assim, não estou levantando nenhuma bandeira genitalista, eu só estou apenas dizendo que tem um lugar específico de quem não vivencia essa situação, não é o lugar dessa pessoa, porque não é a experiência dela. Beleza. Fila de espera para fazer cirurgia? Tive, mas diferentemente de hoje. Eu fiz a minha transgenitalização, ou a redesignação genital sexual, no ano 2001, exatamente, faz 20 anos. E no Hospital das Clínicas, em São Paulo, Pezinho, Hospital das Clínicas, em São Paulo. Na ocasião, não existia processo transexualizador do SUS, o SUS não preconizava nenhum tratamento, tinha 3 ou 4 anos que fazer cirurgias experimentais, como eles diziam, de mudança de sexo, tinha deixado de ser crime há 3, 4, 5 anos, porque até o final dos anos 80 e metade dos anos 90, era crime fazer essa cirurgia e médicos que praticavam eram presos. Então, o Hospital das Clínicas, assim que deixou de ser crime, fazia, entre aspas, o experimento com verba de projeto acadêmico, de pesquisa universitária. Então, assim, eu só queria finalizar aqui, que eu acho importante, porque a gente está falando de HIV estigma e dos temas relacionados, né? E dentre eles a questão da transexualidade, da travestilidade, da identidade de gênero, da orientação sexual, é um tema que vai caminhar sempre junto, porque você mexe com pessoas humanas e, como disse Bruno, pessoas que médicos, até naquela época, não estavam muito acostumados a lidar. Eles lidavam com o mundo hétero. Mas, assim, quando eu fui fazer, eu fiquei 3 anos em tratamento, em acompanhamento no Hospital das Clínicas, e aí, no dia, eu sofri um infarto antes, em tratamento, e tive que operar o coração. Beleza, continuei. Aí tá, no dia, na véspera da cirurgia, eu internada no Hospital das Clínicas, o cirurgião, que faria a minha transgenitalização, entrou na sala junto com a chefe
da clínica da endocrinologia que me acompanhava para ver meu corpo, me apalpar, olhar. E aí ele conversando, tal, ele falando. Aí o que eu falei da AIDS? Aí ele parou, reagiu, pactou-se e disse assim: como assim? A senhora tem AIDS? Eu falei: tenho. Ele falou, aí ele olhou para a doutora Berenice, que é um nome, e falou assim para ela: mas vocês não me disseram isso? Aí eu, ainda muito abusada, porque eu sou ativista, falei assim: ué, mas vocês não discutem os casos no âmbito interno? Eu estou há 3 anos fazendo acompanhamento aqui, o senhor não sabe que eu tinha HIV? Ele falou: não, o meu trabalho aqui é só fazer a cirurgia. Eu falei: pois tenho, e ainda tenho revascularização no meu carro. Ele falou: não opero, senhora, não lhe opero. Olha, Por quê? Ele falou: porque a senhora, a senhora corre o risco de morrer. Eu falei assim: doutor, existe uma questão. Eu preciso passar por esse momento. Caso contrário, a vida não tem graça. Ele falou assim: mas acontece que o coração... Eu falei: eu operei o coração e estou aqui, que é muito mais complexo. Ele falou: mas o coração foi para salvar a sua vida. Essa cirurgia é eletiva. E a minha resposta, Roseli e colegas, foi assim: eletiva para o senhor. Para mim é uma questão de vida ou de morte. Não faz sentido a vida para mim se eu não me auto-identificar como uma mulher que eu me entendo. É para mim, eu não vou andar nua na rua. Ninguém vai saber. Eu e o meu espelho, eu e eu. E aí ele ficou. Aí a doutora falou assim: a Jaqueline é ativista, ela é lúcida, ela sabe o que ela quer, o senhor não tem que ter medo. Aí virou para ele e falou assim: Frederico, você não está com medo dela morrer, você está com medo da tua reputação se alguma coisa acontecer com ela. E aí foi assim, ele me fez assinar um documento. Eu falei: quantos o senhor quiser. Agora, Bruno, veja, se não fosse Bruno e Gabriel, se não fosse a Jaque que estivesse lá, talvez a cirurgia não teria sido feita. Não, com certeza. Com certeza. Ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu. Ele fez. Eu continuei fazendo acompanhamento 2 anos depois. Aí ele me vê linda, maravilhosa, jovem. Ele virou e falou assim: você me ensinou uma coisa na vida, moça. Depois de você, eu me emociono. Depois de você, eu passei a operar toda trans com AIDS. Tá vendo? Aprendizado. Eu acho que, sabe que eu falo às vezes, gente? Eu falo muitas vezes: olha, são só 40 anos de AIDS no mundo, é pouco tempo. Então, é um aprendizado para todos nós, um aprendizado para o resto da vida, não é? Então, olha, com as nossas falas aqui, o Danilo Balduino teve resposta que fez uma pergunta para o doutor Bruno, teve a resposta contemplada, a Fábia Lopes também, a Fábia ainda acrescenta-se, perguntou se faltava um olhar preventivo, porque tanto o caso do Gabriel quanto da Jaque são relatos de descobertas meio que ao acaso. E como é que seria o apoio e a informação através de amigos e da internet, doutor Bruno? O que os profissionais de saúde poderiam fazer mais a esse respeito? A gente está vendo aqui pelo seu relato e pelo relato da Jaque, que a medicina também aprendeu, mas tem muito o que aprender com a vivência que todos nós temos com HIV e AIDS no nosso cotidiano, né? Demais. A gente precisa ainda melhorar muito, né? E, assim, é uma coisa que tenho bastante interesse, né, sobre como a gente fazer essa prevenção ao HIV de forma melhor, né? Porque são 40 anos já de HIV e, tipo, acho que há 3 semanas atrás, em 2 semanas eu dei 15 diagnósticos de HIV. Todos para pessoas com menos de 30 anos, a maioria ali entre 18 e 25 anos. E eu trabalho na Clínica do Homem, a gente é um centro de testagem, então alguns desses pacientes que eu dei o diagnóstico, eles já se testavam com regularidade na clínica e tinham um teste de 6 meses atrás negativo e positivaram agora. Então eu fico me perguntando, o que é que a gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer para auxiliar melhor nessa prevenção?
uma estratégia que está melhorando aqui no Brasil, né, que está ganhando um pouco mais de circulação, é a profilaxia pré-exposição. A gente já tem profilaxia pós-exposição há um tempo. Saiu um trabalho, se eu não me engano, foi de doutorado, de Ricardo Vasconcelos, que é daí da USP, que mostrou uma redução significativa de incidência de HIV depois que eles começaram a introduzir a pré-exposição lá em São Paulo. Então, acho que além de fornecer esses mecanismos de estratégia de prevenção combinada que o Ministério da Saúde vem batendo há um tempo, eu acho que falta muito a parte da educação em saúde mesmo. Eu acho que o que a gente peca desde o início da pandemia do HIV é na questão da educação sexual, porque doenças relacionadas ao sexo, se a gente não consegue discutir comportamento sexual, a gente não vai sair, a gente vai continuar ali na mesma. Porque todas as pessoas que passaram pela clínica, elas têm noção de como contrai HIV, como se previne. Mas a gente ainda está errando em alguma coisa. Mas aí tem o outro lado, né? O paciente que vai lá se testar, ele está ciente dos riscos que corre. Dentro da autonomia dele, ele escolhe como ele vai transar, com quantos ele vai transar, como vai ser. Porque tem muito paciente nosso, tipo, isso é mais frequente do que eu imaginava, mas trabalhando com população de homem que faz sexo com homem, a quantidade e a frequência de jovens que fazem sexo grupal é muito alta, é muito mais alta do que a gente discute dentro da sociedade. Então é aquela, a gente finge que isso não existe, porque a minha sensação é essa. A gente até hoje finge que essas práticas sexuais não existem, porque a gente vive numa sociedade conservadora que não está pronta a discutir sobre isso. Mas enquanto a gente não discutir sobre isso, as taxas de infecção sexualmente transmissível vão continuar aí como estão. Hoje a gente vive um surto de sífilis constante, pelo menos aqui em Recife. E aí, o que é que a gente está fazendo em relação a isso, sabe? Se a gente não consegue introduzir o tema da educação sexual na escola, que é onde os jovens iniciam a vida sexual, a gente perde esse jovem. Tem paciente que chega na clínica que iniciou a vida sexual aos 14 anos. E a primeira vez que testou foi aos 20 anos de idade. Então, tipo, olha a quantidade de risco que a gente está submetendo esse jovem. Então, acho que além de campanha publicitária, né, que a gente percebe que nos últimos anos vem reduzindo bastante, a gente faz campanha de prevenção de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval e no Dezembro Vermelho. E quando faz? E quando faz? Quando faz? É. Então, tipo, eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade civil, discutir isso, porque a gente hoje vive uma pandemia de Covid que ocupa todo o noticiário, mas a gente está vivendo uma pandemia de HIV desde 1981. Sim. Desde 1981, a gente tem gente morrendo de HIV e de AIDS porque não discute isso de forma profunda, sabe? Então os movimentos sociais aqui no Brasil têm uma importância fundamental nisso aí, que tipo, a gente aqui no Brasil conseguiu ser uma referência enquanto política de HIV por conta das organizações não governamentais que foram atrás. Então, acho que a gente precisa continuar a dar voz a esse povo, porque sem isso, a gente não vai conseguir sair de onde a gente está, sabe? É meio que andar em círculos. A minha sensação é essa. Sem dúvida. Sesc Ideias, hoje conversando sobre HIV 40 anos, desconstruindo estigmas. A gente está conversando com o Dr. Bruno Ishigami, que vocês acabaram de ouvir, que é médico infectologista, com especialização no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também trabalha na Clínica do Homem do Recife. Estamos conversando com o Gabriel Comicioli, que é youtuber e é também ativista, com a Jaqueline Cortes, que é ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Estamos falando um pouquinho de que forma, 40 anos depois, que caminhos a gente tem que seguir para que nos próximos 40 anos a gente não tenha essa vivência que o Gabriel trouxe um pouco para nós, que a Jaqueline trouxe um pouco para nós e que o doutor Bruno acabou de relatar para a gente aqui. O Jaque, o Comicioli, eu fico passada quando eu escuto um médico dizer que ele deu 15 diagnósticos positivos para jovens entre 15 e 30 anos recentemente, nos últimos 20 dias. O que está faltando acontecer
para que menos pessoas recebam o diagnóstico que vocês receberam e que vocês superaram com muito louvor? Está aí a Jaque contando a história dela, está aí o Comitioli contando a história dele, mas o que a gente ainda tem que fazer enquanto sociedade? E aí eu não quero nem falar do governo, porque eu acho que vamos falar de coisas mais produtivas e amorosas aqui. Né? Mas teríamos que falar do papel do governo como um todo, de campanhas que não tem mais. O que mais falta, Jaque? O que mais falta, o Gabriel? Bom, eu acho que é um assunto muito delicado, porque quando a gente fala sobre comunicação do HIV, a gente tem uma comunicação que é exatamente como o Bruno falou, ela acontece em datas previstas e quando elas acontecem são de uma forma muito rasa. Então, é o que me preocupa demais. Eu sempre digo isso porque eu recebo isso nas minhas DMs, nas minhas redes, diariamente. As pessoas só vão atrás de informação sobre o HIV quando receberam o diagnóstico ou quando passaram por uma situação de risco, alguma coisa do tipo. Ninguém acorda num belo dia ensolarado e vai ler sobre HIV. Então, isso é extremamente preocupante. A gente não pode fazer com que as pessoas só tenham acesso à informação num momento de desespero. Essa informação tem que chegar organicamente para essas pessoas. E a gente vê há um tempão o assunto sendo colocado para debaixo dos tapetes, para debaixo dos panos. Então, fica super delicado. Eu acho que o quanto mais a gente puder fazer com que esse assunto chegue organicamente para essas pessoas, assim, que elas precisam ir atrás num momento de desespero, isso é maravilhoso. E é exatamente o que o Dr. Bruno falou. O HIV só é um grande tabu porque a gente não fala sobre sexualidade. Senão a gente falaria, né, porque a principal via de transmissão dele é a sexual, senão a gente já estaria falando, se as pessoas fossem bem resolvidas com suas questões sexuais e com suas sexualidades, a gente já estaria lá na frente. Então eu acho que quando a gente passar a dialogar mais sobre sexualidade, sobre educação sexual, aí a gente vai conseguir mudar a visão que as pessoas têm sobre o HIV, mas enquanto isso não acontecer, fica difícil. Jaque, o que está faltando? Eu acho que os meus dois colegas aqui, Gabriel e Bruno, já trouxeram basicamente o pilar, que é a comunicação, né? A informação, mas uma informação. Gosto muito dessa frase do Gabriel, comunicar organicamente. Eu concordo, eu não usava o termo orgânico, mas eu dizia assim, falar com verdade, porque só toca as pessoas quando você tem verdade, né? Senão fica uma coisa realmente muito técnica, que é fundamental na área do Dr. Bruno, por exemplo, quando ele vai dialogar com os profissionais de saúde sobre essa questão. Mas, assim, o que está faltando, eles já trouxeram, para além da comunicação, eu acho que falta diálogo. Diálogo nas escolas, diálogo nas famílias, diálogo nos botecos, diálogo nas esquinas, mesmo com pandemia, porque as pessoas, o Bruno trouxe isso muito bem, elas não gostam de falar de temas nevrálgicos, de nada que vá me remeter a uma responsabilidade, a uma disciplina, né? E a pessoa jovem, e nós todos fomos, a gente passa por esse momento de que a inconsequência, ela faz parte. Tanto que quando a gente envelhece, a gente pensa assim, poxa, me falta um pouco daquela inconsequência de jovem, que a gente não tinha muito parâmetro do preparar hoje para viver melhor amanhã. Parâmetro não. Você é jovem, você está descobrindo as coisas. Mas eu acho, Roseli, que tem, pessoal, que tem alguma coisa assim, uma linha tênue, que também não é muito agradável ouvir, mas que eu trago isso. Primeiro, o protagonismo de quem vive com AIDS me parece que diminuiu muito. A visibilidade, pelo que os colegas falaram, especialmente o Bruno trouxe, o medo e tal. Aí eu me pergunto, por que medo? Mas cada um tem uma história, claro, eu não vou falar pelas pessoas, mas a gente precisa conversar sobre HIV de uma outra maneira. A gente não pode falar no pé de ouvido, AIDS, ou assim, sabe como eu falava de viado, é sapatão, como se fosse um pecado, uma coisa. E quem muda isso? Não vai ser uma lei, né? Isso são as pessoas. E aí, para mudar, tem que falar. E aí tem momentos que você vai precisar se mostrar. Eu não digo
Para isso tem as pessoas que conseguem fazer isso e as que não conseguem. Então, quando eu falo linha tênue, a gente lutou e luta durante todos esses anos para a gente dizer nós não somos coitados, e realmente não somos vítimas de nós mesmos, nós somos protagonistas da nossa história, e a gente vive com AIDS, isso aqui acontece, blá, 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 blá. Mas se a gente não toma cuidado com esse extremo, me dá uma sensação, e eu falo isso em muitos encontros, de que para muitos desavisados, eba, tenho HIV, uhul! Dá a impressão que é gostoso ter AIDS. Não é. Não é gostoso ter doença nenhuma. Eu não tenho problema nenhum com o meu HIV. Eu deixo aqui, eu sou extremamente bem resolvida. Eu tenho muito mais preocupação com o meu coração pifar a qualquer momento do que com HIV. Mas assim, se alguém me perguntar, e aí, como é viver com AIDS? É normal, mas não é gostoso. Você tomar remédio 27 anos, você tem que tomar um cuidado com a alimentação, você começa a ter uma disciplina de boa, claro, mas se você quer ter um bom resultado, você passa a ter alguma rigidez. Então, acho que tem... E aí, por exemplo, o Gabriel está aqui, ele vive com HIV, ele está dando a visão dele, o olhar dele, do ponto de vista dele, da idade dele, do momento dele. Eu estou passando o meu. Mais pessoas precisam fazer isso. E realmente conversar sobre sexualidade, não ter medo, e aí o imaginário popular, né? Eu costumo dizer que para se construir um estigma sobre qualquer coisa, basta um apelido na escola hoje, pegou, pronto. Agora, para você desconstruir, às vezes vão décadas. E nós estamos há décadas tentando desconstruir que não é nenhum problema ter HIV, a pessoa não tem problema nenhum por ter sido contaminada pelo HIV, mas é uma patologia que a gente vai ter que tomar cuidado e tratar como qualquer outra, mas que possa ser sem o estigma. Que eu não precise ter medo de dizer que eu vivo com HIV. Eu, particularmente, Roseli, aí são as forças que a gente encontra. E aí são personalidades, mas a gente vive também com referências. Eu fiz uma escolha há anos atrás, pela transexualidade e pelo HIV. Eu tenho várias opções, mas especialmente duas. Eu me escondo ou eu me mostro. Se eu me esconder, eu vou viver escravizada. Eu vou viver... será que vai contar? Será que alguém vai saber? E se eu me mostrar, não tem nada para contar. Já contei tudo que tinha que falar. E aí pronto. Então ninguém me enche o saco, entendeu? A preconceito para mim, por ter HIV, ele é bem menor do que para muitos colegas. Claro. Porque qualquer lugar que eu chegar, por exemplo, a enfermeira, o técnico, aponta, às vezes você vê um dedinho, ou, por exemplo, você vai na UPA, ele vai te mandar para o especialista, ele faz a referência, HIV positivo, mas não faz a referência doença coronariana ou cardiopatia grave. Aí eu pergunto, por que você escreveu que eu tenho HIV e você não escreveu que eu tenho cardiopatia? Você quer avisar o colega, tem AIDS, hein? Tenho, você não precisa escrever. Eu conto, eu falo. Então, assim... Ajuda. Não é uma coisa... Parece que eu estou falando simploriamente, né? Não é isso, mas eu acho assim, quando a gente fala o diálogo, a conversa entre pares, ela pode trazer essa autoestima do indivíduo, falar, ok, eu não preciso ser pública, mas eu também não preciso ter medo. Não. Bom, eu não tenho que ter nenhum tipo de vergonha ou nenhum sentimento de inferiorização porque eu tenho HIV. Não. Acho que essa quebra de estigma, você, a Genice, a Nair Brito, tantos, a Silvinha, não é, o Paulo Giacomini, tanta gente, o pessoal da Bia no Rio, tanta gente do Brasil já caminhou, não é? E falando desse caminhar, escuta uma coisa, o Comincioli, você vivenciou uma outra situação de HIV que não foi a situação que a minha família vivenciou e nem que a Jaqueline vivenciou, acho que é um pouco do que o Dr. Bruno vivencia hoje dentro do consultório da Clínica do Homem lá
da HF no Recife, mas por que você acha que 4 décadas depois, Comincioli, 40 anos depois, por que ainda existe tanto estigma quando a gente fala sobre a questão do HIV e da AIDS? Mesmo você tendo quebrado um paradigma fundamental, que foi ter revelado o seu diagnóstico na internet. Aliás, vai ficar no Sesc Ideias também um clipe que ele fez, muito interessante, uma paródia que ele fez da Anitta, dizendo que ele tinha HIV e falando para usar camisinha, muito legal, vai ficar aí para vocês assistirem. Mas você que é outra geração, você que vivencia esse HIV de uma outra forma, por que ainda tem tanto estigma, Gabriel? Ai, que bomba que você me joga. É difícil. Eu acho e sinto que as pessoas se tornaram mais conservadoras. Eu não sei se é por conta dessa onda desse governo maluco. Acho que não tem como a gente falar sobre isso e não falar sobre o governo atual. Então, eu sinto, e eu acho que todo mundo aqui sabe, desde o início do mandato Bolsonaro, muitas coisas aconteceram, pessoas foram mandadas embora, a gente teve muitas alterações no campo do HIV e AIDS. Isso me preocupa muito, então não tem como a gente dizer que não estamos tendo uma onda conservadora e que as pessoas vão entrar nessa onda, e obviamente se é um assunto cheio de tabu, as pessoas vão deixar de falar sobre o assunto. Mas eu não sei te responder, Roseli, é demais para mim essa pergunta. É nada. Por que ainda tem estigma, doutor Bruno? Abre o microfone para mim. Perdão. Acho que na história do HIV, né, uma coisa que a gente errou bastante é quando a gente começou a colocar isso de grupo de risco. Porque eu acho que esse termo, ele é responsável por muito do preconceito que a gente carrega até hoje. E, não só as autoridades governamentais fizeram isso, como a própria imprensa, tentando ajudar, acabou atrapalhando. Porque, quem é que ia para a televisão, para a capa de revista, como Jaqueline falou, como figura de HIV? Era aquela figura afeminada, né? Aquele gay bem assumido, espalhafatoso, que era Cazuza. Então, isso carrega um preconceito muito forte. Então, esse estigma que a gente carregou lá atrás, que a gente construiu lá atrás, de que o homem que faz sexo com o homem, a mulher que faz muito sexo, né, que era a promiscuidade enquanto grupo de risco, a prostituta, o usuário de droga, a gente coloca essas pessoas em uma situação péssima, né? Porque todo mundo passa a olhar para as pessoas do grupo de risco com excesso de cuidado, né? Não, essa aí não, porque talvez ele tenha HIV. Essa pessoa tem um risco maior de ter HIV. A gente, enquanto da área de saúde, percebe que tem uma mudança gradual nisso aí. De grupo de risco, a gente começou a falar em comportamento de risco. De comportamento de risco, hoje a gente fala em população-chave, né, que são as populações mais vulnerabilizadas. Eu gosto mais de usar o termo populações mais vulneráveis, porque a gente tem que cuidar daqueles que têm uma chance maior de ter um quadro grave, além de qualquer coisa, do que as pessoas que podem se contaminar numa chance maior. Então, acho que esse preconceito, ele é construído aí ao longo dos 40 anos, né? Na história do HIV, a gente erra muito. Nossa, não, mas muito. Aquelas manchetes, câncer gay, como a Jaque colocou, grupo de risco, comportamento de risco. Se lá atrás nós tivéssemos dito, olha, é um vírus que todo mundo é vulnerável, vai depender da sua situação, de exposição em determinado momento, talvez os ganhos, eu escrevi isso no artigo para o Jornalistas e Companhia, que vai sair semana que vem, talvez os ganhos que a humanidade tem ou construiu em relação ao HIV tivessem sido maiores, mas, como eu sempre digo, acho que a minha categoria ajudou sim a criar preconceito, mas sabe, Jaque, sabe, Gabriel, sabe, doutor Bruno, a gente não sabia o que estava acontecendo também. Então, faltou pergunta. Eu acho que faltou pergunta, Jaque. Eu sempre faço essa crítica aos meus pares. Mas a ciência também não tinha muita resposta naquele momento. Ninguém tinha, né? Tá certo? Aí foi embolando e hoje essa percepção tem que mudar. Mas para essa percepção mudar, nós temos que falar mais de sexualidade. Exato. Eu queria falar essa palavra. Que é tudo que você está discutindo. Ninguém está falando nada diferente aqui.
Por que ainda tem tanto estigma? Por tudo que foi dito. Porque a sexualidade humana, esquece HIV, é um tabu. E por que é tabu? Por causa do domínio, da hegemonia cis-heteronormativa macha, por causa do poder do homem. O homem tudo pode, ainda é assim, por mais claro que a gente hoje tenha homens que não tenha essa masculinidade tão tóxica, mas ainda não é a maioria. E aí, por exemplo, eu trago as mulheres para a baila aqui, para a pauta. Por que tantas mulheres evangélicas? E por que eu estou usando o termo evangélico? Porque, teoricamente, seguem toda uma linha né, ABC. Lembra do ABC lá do Bush? Abstinência, seja fiel. Então, essa linha... Então, assim, nós temos no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas uma porção de amigas extremamente religiosas, nada contra, mas que foram contaminadas, na sua maioria, pelos seus maridos ou pelos seus parceiros fixos. E só que elas se descobrem antes deles. Por quê? Porque a mulher frequenta o serviço de saúde, porque a mulher é que vai ao médico, e porque a mulher enfrenta, na minha opinião, sem querer discutir poder de gênero, acho que a mulher enfrenta, a gente enfrenta mais as dificuldades, mais assim, destemidamente. O homem tem o seu grande papel. E aí o que acontece? Esse homem se descobre soropositivo por meio da mulher e normalmente morre primeiro. Claro que eu não estou falando em termos estatísticos, eu estou falando da prática. E aí a gente traz... E por que essa mulher se contaminou? Por causa do tabu da sexualidade. Porque ela não tinha como dizer, eu não quero fazer sexo sem preservativo. Então você é vagabunda, você sai com outro... Olha lá. Então, é aquela coisa do tabu, né? Se você faz sexo demais, ou o que é fazer sexo demais? O que é fazer sexo de menos? Gente, então, assim, ainda a gente vê um retrocesso. A gente evoluiu na terapia, a gente evoluiu na ciência, evolui cada vez mais, evolui em tecnologias de prevenção, evolui na intelectualidade humana, mas não evolui na moral. Não evolui na moral, que eu digo não no moralismo, na moral de aceitar o outro como é. Eu queria fazer um recorte, Roseli. Eu estive na reunião de alto nível sobre HIV e AIDS, agora de Nova York, participei do grupo de força-tarefa global como integrante, 16 pessoas só da sociedade civil do mundo inteiro. Para resumir, deu um trabalho para tentar fazer que a declaração política de HIV e AIDS para os próximos 5 anos fosse um consenso. Sempre foi aprovada por consenso. Olha que louco, né? Não sei se foi o Gabriel ou o Bruno falou, parece que a gente retrocede. Pela primeira vez na história, for the first time in history, não está Raining Man. Pela primeira vez na história, a declaração foi aprovada por voto, porque não houve consenso, por conta de alguns pontos, em especial, saúde sexual e direito reprodutivo. Saúde sexual até podemos discutir, direito reprodutivo não. Por quê? Aborto, né? Dona do meu corpo. Isso os países, muitos não querem. A questão da liderança da sociedade civil, ou seja, do setor comunitário, engajamento social, sim. Liderança, não. Isso vindo da Rússia, de países do Oriente Médio, e que diziam, vamos barganhar. E outra questão, populações chaves. Tá, a gente não precisa nomeá-las, porque cada país tem a sua. E pela primeira vez nunca foi tão discutido. Isso tem tudo a ver com que... Eu estou falando de governo, eu estou falando de mentalidades. Isso, autonomia nacional. Você está falando de poder. Você está falando de poder. Ou seja, a gente está descobrindo aqui o seguinte, né, o tema HIV, 40 anos, desconstruindo estigmas. Para desconstruir estigma, nós precisamos rever formas de representatividade de poder,
rever educação da medicina, que o doutor Bruno trouxe para a gente, não é? Rever formas de comunicação e como chegar mais às pessoas, falando de prevenção, não é? E, principalmente, falar e respeitar a sexualidade alheia. Se não, meus 3 companheiros, minha companheira aqui, nós vamos ficar mais 40 anos nesse vai e vem. O Eduardo Barbosa, que foi presidente do GIV, que é um grande ativista lá do CRD, parceiro, amigo nosso também, o Eduardo ele tem uma analogia muito interessante. Quando a gente fala de AIDS, de HIV, parece um caminhar o caminhar vai assim, ele vai para frente, 3 passos para frente e 4 passos para trás. Sabe o caranguejo? Então, assim, ele vai para frente um pouquinho, aí volta mais 4. Aí dependendo de como a gestão pública acontecer, nós vamos ter mais ganhos. E dependendo de como a gestão pública acontecer, nós vamos, que é mais ou menos o momento que a gente está vendo no Brasil, apesar de todo o compromisso que os técnicos, o departamento tem, que acho isso a gente tem que dizer aqui, mas de uma maneira geral, e a gente está vivendo isso na Covid também, né? De uma maneira geral, as campanhas foram campanhas tímidas para o que a gente vivencia na realidade do dia a dia, não é, doutor Bruno, não é, Jaqueline, não é, Gabriel? Ou seja, a gente vai e vem, e são 4 décadas, não é? Mas tem ganhos, tem remédio. Os convênios atendem, graças a Deus. Né? Qual outro ganho você colocaria, Jaqueline? Não. Se você me permite, você trouxe tantas dimensões aqui nesse seu summary, digamos, nesse resuminho, de fato, mas muitas dimensões. Eu acho que também tem, para tudo que a gente falou, um componente assim, eu queria me veio com Covid, né? Existe uma questão, eu não sei se o termo é esse, porque eu não quero parecer que é uma questão moral, mas a maledicência humana. A gente precisa transitar. Cooperação no lugar de competição, compreensão no lugar de dedo. Isso, claro que não é numa geração, mas nós estamos experimentando isso lá desde o HIV, ou desde antes. O HIV já veio prenunciar assim, vamos trabalhar mais unido nesse planeta. Não que ninguém está nos impondo. A natureza, o bichinho está impondo. O vírus, foram mexendo, enfim, tudo isso que eu não vou discutir aqui. Aí a Covid vem, chega, e no começo, agora parou, mas nos 8, 10 primeiros meses, eu fiquei abismada com aplicativos para você saber quem tem o Covid na vizinhança que foi notificado. Aí eu falei, gente, para quê? Para descobrir quem tem Covid e ficar afastada daquela pessoa. Eu acho que mais um componente do estigma não acabar é porque a gente tem que entender, e eu, todo mundo, a gente tem que entender que não adianta eu resolver o meu problema. Não adianta eu saber que na minha rua A, B e C vive com Covid, D e F com HIV, eu vou ficar distante deles, porque eles não vão ficar distante do mundo para poder ser a letra L que vai ter o Covid. Claro. Então, assim... Se distância ajudasse... Não, vamos lá. Se distância ajudasse, e aqui nenhum de nós é negacionista, né? Nós estaríamos todos felizes de estar distantes. A gente está morrendo de saudade uns dos outros. Vamos combinar, não é? Quer dizer, o ser humano gosta de estar junto, gosta de agregar. Outro dia o doutor Vecina falou para mim, esse é um vírus que gosta de juntar, que gosta de gente junto. Então é melhor não ficar junto agora, mas veja o que a gente está passando enquanto humanidade. Mas a gente estava apontando os ganhos que a gente tem com a AIDS hoje. Doutor Bruno, medicação é um grande ganho. Que mais? Pensar, tá? Eu acho que, de qualquer forma, apesar de a gente ter falado tanto de sexualidade, né, e o quanto a gente ainda precisa avançar nesse sentido, eu acho que a gente avançou bastante. A gente tem avançado bastante no quesito sexualidade, em falar sobre educação sexual, ainda que a gente faça isso de forma muito tímida. Acho que a gente tenta construir alguns espaços, né, seja
em algumas escolas que eu fui convidado, em universidade, seja em espaço de consultório, em que o paciente consiga se abrir para o médico lá, não, fui para uma festa na semana passada e transei com 10 pessoas. Eu acho que o fato do paciente conseguir trazer isso para a consulta já é um grande avanço. Ainda está muito longe de a gente conseguir falar sobre a educação sexual de forma significativa e generalizada. Mas eu acho que só o fato dessa população conseguir se sentir acolhida e se sentir representada com um cara como o Gabriel, que vai lá, tem coragem, mete a cara, fala na rede social para sei lá quantos milhões de pessoas ouvirem que ele é soro positivo. Então, acho que esse é um espaço que a gente ganhou. Hoje, a gente tem a opção, né? As pessoas que vivem com HIV, algumas têm a opção de não precisarem se esconder. O que, anos atrás, isso era impensado. A quantidade de preconceito que a pessoa ia sofrer na cara. Então, acho que a gente precisa reconhecer esse avanço, mas, ao mesmo tempo, saber que ainda tem muito caminho para a gente percorrer. Ainda é uma luta aí que vai durar anos, né? Ainda mais... Nós temos algumas décadas e agora a gente tem o Covid que está atrapalhando um pouquinho os nossos ganhos. Mas, Gabriel, ganhos, vamos lá. Hoje, gente, só avisando que passou um carro da pamonha, tá 2 horas aqui parado na rua, então talvez vocês escutem uma pamonha aí, mas se quiserem, me mandam um pix que eu vou ali embaixo e pego. Gabriel, ganhos. Você é um grande ganho para a comunicação, né? Ai, assim, obrigado. É, um grande, porque, gente, ele fala com jovens com uma suavidade, com uma tranquilidade, e assim, e ele tem HIV, e o HIV, ele tem HIV e daí? Não é? Eu acho que o grande ganho que a gente tem é estarmos vivos, né? Isso já é o maior ganho possível, sendo que a gente conhece né, toda a história do início da pandemia de HIV. E eu queria só voltar falando um adendinho naquilo que eu estava falando sobre comunicação, porque por muito tempo eu recebi falo sobre HIV há 4 aninhos, é pouco tempo, mas durante todo esse tempo eu sempre recebi pessoas falando, mas você não está banalizando o assunto? Você está falando que está tudo bem com você? E esse tipo de coisa está tornando banal o assunto. E eu sempre digo que eu não estou incentivando as pessoas a terem o HIV, a que saiam pegando HIV por aí. Eu estou fazendo com que pessoas que descubram o seu HIV passem por esse período, passem por esse processo de uma forma muito mais tranquila, que elas aceitem isso de uma forma muito mais tranquila, que aceitem o seu tratamento, que façam o seu tratamento. Eu auxilio nessa parte, e não no dizer que ter o HIV é maravilhoso e que dá certo, porque não é legal, né? Não é nada de a gente ter um negocinho ali estranho na saúde é legal. Então, só um adendo, porque a gente fala sempre comunicar, e quando tem alguém que comunica, a gente pega e fala, epa, mas esse menino aqui tá banalizando o assunto, esse menino aqui tá fazendo com que, tá incentivando o negócio, e é totalmente o contrário. Então, que a gente fale cada vez mais sobre o assunto, como a Jaque falou, que vire assunto quando a pandemia acabar, assunto de boteco, porque a gente precisa que seja ali no dia a dia, no tete a tete, assim funciona, assim a gente vai conseguir, e que... é isso, é o plano perfeito, né? A gente conseguir dialogar sobre sexualidade. Eu digo porque eu fui um jovem adolescente que não teve, e não culpo isso, de eu ter contraído e adquirido meu HIV, mas eu não tive educação sexual na escola, nunca tive. Eu fui descobrir sobre esse assunto mais pra frente, quando eu já tinha praticado, quando as coisas já estavam acontecendo. Então, e hoje em dia, né, com os jovens iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo, é óbvio que a gente não falando sobre educação sexual, a vida sexual iniciando cada vez mais cedo, não tá certo alguma coisa aí, a gente vai ter problemas lá pra frente. É esse problema que a gente vê dos números, né, entre jovens cada vez crescendo mais. Então, que a gente consiga dialogar sem esse tabu todo, sem essa loucura toda na cabeça. O doutor Bruno é um outro, a Emília trouxe essa questão aqui, é uma outra dificuldade, falar de prevenção. É uma dificuldade falar de prevenção para homens heterossexuais, para mulheres heterossexuais? Porque o fato deles serem heterossexuais não significa que eles sejam invulneráveis ao HIV. Não significa. Ninguém é invulnerável ao HIV. É mais difícil, né? Porque eu acho que
o hétero, de forma geral, quando ele pensa em prevenção, ele pensa primeiro em não engravidar, né? Então, acho que a gente já começa aí distorcido muito de antes. Então, acho que a dificuldade é muito essa, é esse tipo, ah, não, mas eu uso camisinha porque eu só estou transando com ele. Tipo, sim, com quantos ele está transando? Você não sabe. Essa pergunta aí não tem como você saber. Então, a dificuldade que eu encontro é isso que você disse, é a sensação de que, tipo, se eu estou aqui tomando o meu anticoncepcional, eu não corro risco em transar sem camisinha, mas não é essa a lógica. E por isso é tão importante a gente falar em educação sexual, porque o sexo, ele é muito, muito além de, tipo, risco de se infectar com qualquer infecção sexualmente transmissível, o risco de engravidar, mas é sobre a troca ali naquele momento, sobre o que isso representa para você. Então, o que eu encontro de dificuldade na hora de falar com população heterossexual é que, de forma geral, eles são mais conservadores, são mais tímidos. Tipo, quando eu vou falar com um jovem gay, ele fala descaradamente como ele pratica sexo, com quantas pessoas ele pratica, mas quando é a população hétero, você percebe que ele vai cheio de pudor. O homem ainda não, que ele gosta de contar vantagem, de ser mais escrachado. Mas para a mulher é tipo aquele constrangimento assim que com o crescimento do movimento feminista, isso tem tido um avanço importante, né, das mulheres se apropriando sobre a sexualidade, mas ainda assim é uma coisa tímida, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem dificuldade em encarar. Eu acho que eu parto do princípio de que o Brasil é um país muito conservador. O que Bolsonaro fez chegando no poder foi deixar isso em evidência. Esse conservadorismo sempre esteve aí, mas é a mesma coisa que a gente faz com o nosso racismo, com o nosso machismo. A gente finge que ele não existe. A gente finge que não é um país racista, a gente finge que não é um país machista, e a gente finge que é um país que fala de sexo abertamente, mas a gente não fala. A gente fala de sexo enquanto putaria, enquanto roda de conversa. Mas sentar para conversar seriamente sobre sexualidade, a gente não faz isso. Isso é uma coisa que a gente deixa muito a desejar. É um aspecto que tem que ser alterado imediatamente. Se não vai ser via gestão pública, porque vejam que sexualidade humana é tão ampla, não é, Jaque? É tão ampla, não é, Comincioli? É tão ampla, não é, doutor Bruno, que não vai ser em uma campanha, mas numa conversa, e a Jaque me mandou a propaganda do Burger King, não foi, que a sua filha participou? Que é sensacional. Mentira, Jaque, que a sua filha participou. Não, relata um pouco para nós aí. Ai, a coisa mais linda do mundo. Participou, olha só, primeiro corujaça, né? Claro. Minha filha tem 12 aninhos, e a campanha, para quem não assistiu, ficou muito linda. Parabéns ao Burger King, porque ficou encantadora, natural, verdadeira e tal. Não teve script. Eu estava lá, gravei, não teve script, era um bate-papo com as crianças, e elas falavam que vinha da cabeça delas. Mas o curioso é que ainda não entrou na televisão, vai entrar nos canais e tal. Eu acho que é uma estratégia da própria publicidade, primeiro jogar na rede, né? E assim, foi jogada anteontem, hoje já está com mais de 10 milhões de visualizações. Começou com o dobro de dislikes, e já com livezinhas de 10 minutos, com um monte de gente religiosa. Olha, aí mostra a propaganda e diz assim: eu estou aqui para falar de um tema que me assustou, que é a propaganda do Burger King. Estão usando crianças inocentes para impor ideologias de gênero, blá, 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 e o blá, blá, blá. Mas surtiu efeito, eles continuam falando o tempo todo, o tema veio para a baila, aí começou a falar mal, mal, mal. No dia seguinte, não que isso, a quantidade de likes começou a aumentar, e hoje de manhã eu olhei, está o dobro de pessoas que curtem e a metade que não curtem, por conta do tabu. Está suscitando o efeito reverso. Ou seja,
Na propaganda, as crianças começam a dizer, então, a minha mãe namora com uma moça, ela gosta da moça. O meu pai não, ou seja, desconstrói tudo isso que a gente falou nessa hora e meia que a gente está conversando aqui, que é a dificuldade do ser humano lidar com mais tranquilidade com a sexualidade de cada um. Né? E acho que esse é o grande tabu, esse é o nosso grande desafio, quando a gente fala ainda de desconstrução de estigma, quando o assunto é HIV e AIDS, e como nós falamos bastante, eu tenho que passar a palavra para a Dulce daqui a pouquinho, como eu sei que todo mundo aqui fala muito, eu adoro desafios, né? Então, assim, em uma palavra para cada um, como é que a gente faz para que nas próximas... Tá bom, uma é pouco, vai, em 3 palavras, senão vai ser demais. Vai ser demais uma, vai. No conceito rápido, vai. Como é que a gente faz para que nas próximas 4 décadas nós possamos ter menos estigma e menos discriminação quando a gente fala de HIV, doutor Bruno? O que a gente faz para ter menos? Estou pensando, peraí. Vou ajudar. A gente fala com mais amor. Acho que amor é muito boa, mas eu acho que a gente entender, eu acho que a importância da coletividade dentro da melhora do mundo que a gente quer viver daqui a alguns anos. E se a gente precisa entender a nossa coletividade, a gente precisa trabalhar sempre para aceitar o próximo. Acho que é isso aí. Perfeito. Gabriel, o que a gente faz para que nas próximas 4 décadas nós possamos desconstruir mais estigmas e desconstruir mais discriminação para que as pessoas que vivem com HIV e AIDS possam ter uma vida mais livre, com menos sofrimento e com menos julgamento? Eu acho que passar a enxergar como um todo, não como um olhar sempre do outro, como algo que não é meu, como algo do todo, e educar nossas crianças, porque a gente acabou de ter um exemplo mais lindo com a campanha da filha da Jaque, e eles vão ser os nossos governantes no futuro, e eles já estão com a cabeça assim, ó, que dá inveja para quem tá com 25, porque eles já estão lá na frente. Então, acredito que é isso, na base da educação a gente vai chegar muito longe. Não tenho dúvida. Jaque, querida, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer como conceito de mundo? O que você quer deixar para ir encerrando essa nossa conversa, esse nosso encontro amoroso, esse encontro elegante, esse encontro esclarecedor, que foi nossa conversa aqui nessa hora e meia, nesse Sesc Ideias, para que nas próximas 4 décadas essa desconstrução de estigma possa ser mais presente na vida de todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no planeta? Eu acho que o primeiro é menos julgamento, mais empatia e mais vergonha na cara de quem quer atrapalhar a evolução natural do planeta Terra. É cada um ser quem é, como é, o que é. Com certeza. Olha aí, tem uma receita bacana, cada um trouxe a sua receita, ó. Doutor Bruno, muito obrigada. Jaque, muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel Comicioli. Nós vamos reapresentar, como é uma parceria do Sesc Ideias com Agenciais, nós vamos reapresentar esse nosso bate-papo nas lives, em uma das lives que a Agência AIDS deve apresentar agora em julho, e eu sempre agradeço as pessoas, porque eu acho que sem pessoas a gente não caminha, né? Se não fosse a Jaque aqui, se não fosse o Gabriel aqui, se não fosse o Bruno aqui, a gente não estaria conversando. Então, muito obrigada a presença dos 3, muito obrigada a Dulce Lima, que fez a apresentação para nós. Quero agradecer também o Rodrigo, o Felipe, o Marco Aurélio, que coordenaram, fizeram a técnica, fizeram com que isso acontecesse. Olha, você sabe que quando eu fizer a passagem, vai ter lá assim, a Roseli foi uma atormentadora geral da nação, porque eu vou atormentando para as coisas acontecerem. Então, ó, nós atormentamos o pessoal da gerência de saúde, a Maria Odete, atormentamos o pessoal da gerência de programas sociais, diversidade, a Cris Madi, atormentamos o pessoal do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc Ideias, a Andréa Nogueira, que eu tenho que agradecer, e atormentamos bastante bastante a Emília e a Fábia, e aí aconteceu. Então, meu muito obrigada a todas, a todos e a todas presentes, e é sempre um prazer ter essa parceria com o Sesc. Eu agradeço muito o Danilo Miranda, que é um
grande parceiro da nossa causa, e particularmente o empresário Abraham Scheiman, que tem um grande coração e que entendeu a importância do que faz o SESC quando a gente fala de diversidade, amor, cultura, educação e inclusão. Então, é lindo. Muito obrigada a todos, todas, por essa tarde espetacular. Grande beijo, gente. Muito obrigada de coração. Dulce, com você. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Roseli. Bom, gente, eu agradeço as exposições, o debate fomentado hoje por esse quadro incrível de convidados que tivemos. Agradeço a Ricardo e a Eliana, que é a dupla de intérpretes de Libras, que esteve conosco, a equipe técnica que viabilizou esse encontro, e também a participação do público pelo chat. Mas antes de encerrarmos, a gente tem ainda um recadinho super importante. Então, hoje, com o aumento da gravidade da pandemia, a gente tem 19 milhões de pessoas no Brasil sem ter nenhum tipo de alimento em casa. O SESC São Paulo está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, a ação urgente contra a fome do Mesa Brasil. Então, temos que aumentar aí o volume de doações com urgência. Você que nos acompanha, se puder, 2 cestas de alimentos para quem necessita. Para isso, basta acessar com o seu celular o QR Code aqui na tela para fazer sua doação, ou acessar sescsp.org.br/doe-mesa-brasil. A doação é super simples. Ao chegar no site, clique na imagem de uma das empresas parceiras do Mesa Brasil e escolha uma cesta para doar. A sua doação vai ajudar a alimentar 120 mil famílias assistidas pelas instituições cadastradas no programa Mesa Brasil. Doe, divulgue a campanha em suas redes. Vamos ajudar a combater a fome nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Bom, convido a todas as pessoas que continuarem a acompanhar o Sesc Ideias nesse mesmo canal, sempre às 16 horas, e lembro que esse debate foi gravado e será disponibilizado no canal do Sesc São Paulo no YouTube. Boa tarde, um bom resto de sábado para vocês e até breve.